rei está voltando. Essa é uma verdade inegável, é uma verdade maravilhosa. O rei está voltando. Com essas palavras nós damos a vocês as boas-vindas, nós cumprimentamos todos vocês, nós desejamos a vocês um tempo gostoso, prazeroso, na presença de Deus. Que o Espírito Santo seja derramado em cada coração nesta noite, e que vocês possam sentir já a presença desse Rei que está voltando. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, nós cremos, e essa é uma verdade para nós, Senhor Deus, inegável. O Senhor Jesus está voltando. Ele vai voltar, porque Ele prometeu, e Ele prometeu que voltaria para buscar os seus, e nós aguardamos. Nós olhamos para cima, para o alto, nós olhamos para a frente, e nós expressamos juntos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja te aguarda. Nós queremos nesta noite te louvar, te exaltar, glorificar. E queremos, ó Deus, olhar para esse momento em que nós participaremos da ceia, e que o Senhor possa ministrar os nossos corações, e que não apenas num gesto corriqueiro mensal nós venhamos a comer do pão e tomar do cálice, mas que a verdade espiritual que está incluída no ato do comer e do beber seja derramado sobre cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre a ceia do Senhor Jesus. O texto que vou usar está em Marcos 14, 22 a 26. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 22 a 26. Diz-nos o texto: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, nós podemos dizer que a mesa da ceia é uma parábola dramatizada. Cada símbolo representa uma aplicação espiritual. João Calvino, no livro Calvino, Vida, Influência e Teologia, ele escreveu assim: Deus nos deu pelas mãos de seu Filho a festa espiritual, na qual Cristo testifica que Ele mesmo é o pão da vida, da qual nossas almas se alimentam para a sua bem-aventurada imortalidade. Os sinais são pão e vinho, que representam o alimento invisível, o qual nós recebemos do corpo e sangue de Cristo. E ele diz: esse mistério da união secreta de Cristo com os crentes é incompreensível, mas apresentado em figura visível, adaptado à nossa capacidade, e Ele o faz como se os nossos próprios olhos pudessem ver. É sobre isso que nós queremos falar nesta noite, sobre a ceia do Senhor, esse mistério incompreensível da união secreta de Cristo conosco, com a sua igreja. No texto que nós lemos, um pouco anterior a ele, Jesus envia 2 dos seus discípulos para prepararem a refeição da Páscoa. No capítulo 14, versos 12 e 13 diz: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos:
onde queres que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Ao cair da tarde, foi com os 12. Mateus diz que ele enviou os discípulos e chegada a tarde, pôs-se ele com os 12 discípulos. Lucas diz que enviou Pedro e João. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. Os preparativos para esse momento envolviam algumas coisas: o pão sem fermento, o vinho, ervas amargas, um molho feito de frutas amassadas, provavelmente tâmaras, figos e passas, água e vinho ou vinagre e um cordeiro assado. Para nós entendermos bem, nós precisamos voltar no passado e olharmos para os símbolos da festa da Páscoa, da mesa da Páscoa judaica. Primeiro, o pão sem fermento. O pão sem fermento simbolizava o pão da aflição. Para muitos estudiosos, a metáfora do pão sem fermento é muito interessante. O fermento consistia em um pedaço de massa crua de um pão preparado anteriormente. Não havia fermento como nos dias atuais. O pão, então, ele possuía resquícios do pão anterior. E Deus deseja que os israelitas partam para uma nova vida, deixando para trás sua vida de escravidão. As ervas amargas traziam à memória dos israelitas a amargura da escravidão. O molho de frutas secas lembra a argila no Egito. Lembrava a tarefa pesada de fazer tijolos. E o carneiro assado fazia lembrar da passagem sobre Israel, a passagem da libertação. Como vimos, existe uma mensagem dramatizada. Cada símbolo da mesa consistia em uma representação e uma lembrança. A Páscoa tradicional era sempre celebrada numa esfera de culto. O chefe da família pronunciava a bênção sobre a festa e o vinho. Tomavam 4 taças de vinho. A primeira taça era a memória do livramento do Egito. Uma criança perguntava: que rito é este? Então o chefe da família contava a história da redenção do Egito. O chefe da família fazia uma releitura do passado e dizia: nós éramos escravos no Egito, escravos de Faraó, e Deus, o nosso Deus com mão poderosa nos livrou de lá. E conta todos os detalhes, lembrando de cada momento, de cada feito de Deus, para que eles saíssem do Egito e fossem fazer uma festa para Deus ali no deserto. A seguir cantavam a primeira parte dos salmos chamados Halel, que quer dizer louvor, o Salmo de 113 a 115. Depois então eles tomavam a segunda taça. A segunda taça trazia para eles a memória da libertação do jugo egípcio. Após beberem a segunda taça, o chefe da família abençoava o pão e provavelmente fazia a oração judaica habitual: bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que faz a terra dar o seu fruto. A celebração tradicional da Páscoa envolvia alguns caminhos ou degraus. As pessoas presentes respondiam amém. Então ele abençoava o pão e partia em pedaços um a um para ser comido com as ervas amargas e molhando no caldo de frutas. Isso marcava o início da reunião. A terceira taça já era no final da refeição. O chefe da família distribuía a terceira taça, que celebrava os poderosos atos da redenção de Deus. Seguia-se então a segunda parte dos Salmos de Halel, 116 a 118. E terminava com a quarta taça. A celebração terminava pouco antes da meia-noite com a quarta taça de vinho em honra à consumação, quando Deus levará seu povo para estar com ele para sempre. Êxodo 6, versos de 6 a 8.
Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Olhando para tudo isso, fazendo uma rápida olhada para trás, na mesa da Páscoa judaica, nós então olhamos para a mesa da ceia no Novo Testamento. Jesus anuncia uma nova aliança. A primeira foi simbolizada pelo sangue do Cordeiro, como vemos em Êxodo 24:8. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Uma vez que o sangue simboliza a vida, Jesus se coloca como cordeiro substituto, para que pelo seu sangue muitos fossem salvos da escravidão do pecado. Jesus reinterpreta o terceiro cálice como celebração da redenção que ele mesmo daria. Um escritor do Novo Testamento chamado William Hendricks, ele diz que tanto em Mateus quanto em Marcos, Jesus indica que essa é certamente a última vez em que estará reunido com seus discípulos para esse tipo de ceia. Com essas palavras e suas implicações, ele tanto prediz a sua morte iminente, quanto instrui os discípulos e seus seguidores através dos séculos, para preservarem essa maneira de relembrá-lo até que ele volte. Quando nós olhamos tanto para a Páscoa judaica do Antigo Testamento, quando nós olhamos para a ceia do Senhor instituída no Novo Testamento, na nova aliança por Jesus Cristo, nós entendemos que ela é constituída de desafios. A ceia, irmãos e irmãs, ela nos convida a fazer uma revisão de vida. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. Jesus, naquele momento de ceia, ele convida ao traidor a fazer uma avaliação da vida, a fazer uma revisão de vida. Daria tempo ainda para ele voltar atrás daquilo que ele estava planejado fazer. Jesus queria que Judas ponderasse sobre sua vida. Jesus queria que Judas soubesse que seu plano não estava escondido. Nesta noite, quando teremos a oportunidade de comer a ceia com o Senhor Jesus, devemos refletir nossa vida. Nada está oculto diante do Senhor. Nada está escondido diante do Senhor. A ceia nos convida a fazer uma revisão de vida, examinar a nós mesmos, examinar as nossas ações. O autoexame é fundamental para cada um de nós. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, quando ele está ali escrevendo sobre a instituição da ceia, ele diz: cada um examine a si mesmo, e depois disso, coma do pão, beba do cálice. Na ceia, nós somos desafiados a uma revisão de vida. Na ceia, o Senhor Jesus abre para nós a oportunidade de participar com Ele, de vivenciar com Ele dessa nova aliança, mas ao mesmo tempo,
nós somos desafiados a refletir nossa vida, lembrando que nada está escondido, nada está oculto diante do Senhor que ministra essa mesa. Na ceia, Jesus quer demonstrar algo maravilhoso. Ele diz: eu vou fazer o que vou fazer para mostrar o quanto Deus ama vocês. Este é meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue derramado por vós. Em João 3,16 nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Na ceia nós recordamos esse amor de Deus, esse amor inexplicável de Deus, esse grande amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira. E o amor de Deus em Jesus Cristo é a essência da ceia. Devido ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, estaremos sempre dentro do seu amor. Jesus estava seguro de duas coisas. Primeiro, ele sabia que ia morrer, e sabia que seu reino viria. Por isso nós cantamos: o Senhor está voltando, Jesus está voltando, o Rei está voltando. O Senhor Jesus, assim como ele tinha consciência da sua morte iminente, ele tinha consciência da sua ressurreição e da sua volta. Ele estava seguro da cruz, mas estava igualmente seguro da glória. E a razão para as duas certezas é que estava seguro do amor de Deus, como estava seguro do pecado do homem, e sabia que no fim esse amor venceria o pecado. O pão que partimos e o cálice que tomamos indica que temos vida nova em Cristo e que devemos romper com as coisas antigas. A renovação da aliança é uma renovação de vida. A renovação da aliança é uma renovação de vida. Eu quero convidá-los, com essas palavras, preparar o nosso coração para a ceia do Senhor. Lembrando que a ceia é uma renovação de vida. A ceia está imbuída no amor de Deus, e ela nos convida a uma revisão da nossa própria vida. Na noite que foi traído, o Senhor Jesus toma o pão, ele levanta o pão e dá graças, e após dar graças, ele parte o pão, e ele distribui o pão aos seus discípulos, aos seus amigos, aqueles que estavam com ele. Ele diz: este é meu corpo que é dado por vós, comam dele vocês todos, façam isso em memória de mim. Disse Jesus: tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Ordenando a tomar, ele nos afirma que é nosso. Tomai. Ordenando-nos a comer, ele nos afirma que se torna uma substância conosco. Ele afirma com isso que seu corpo foi quebrado e o seu sangue foi derramado por nós. Ambos, corpo e sangue, são ofertados a nosso favor para a nossa salvação. Após terem comido do pão, o Senhor Jesus pega do cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, aliança no meu sangue. Não mais bezerros, não mais novilhos, não mais cordeiros. O meu sangue será derramado por todos vocês. Bebam dele todos vocês, façam isso em memória de mim. Pai, gratidão talvez seja a expressão mais justa do nosso coração a Ti. Gratidão por nos livrar da morte. Gratidão por nos livrar do fogo do inferno. Gratidão por nos salvar. Gratidão por
estar nos aperfeiçoando e a cada momento dos nossos erros nos dando nova oportunidade para recomeçar. Gratidão por ter enviado o seu Filho Jesus naquela cruz. Gratidão porque naquela cruz Ele cravou os nossos pecados e enterrou-os na sua morte. E na sua ressurreição nos deu vida juntamente com Ele. Tua palavra diz que Tu és Deus de vivos e não de mortos. Por isso, o Senhor nos vivificou em Cristo Jesus. Louvado seja. E ao comermos do pão e tomarmos do cálice, nós estamos, ó Deus, trazendo à nossa memória toda essa promessa, todo esse acontecimento, toda essa bênção que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele virá buscar a sua igreja. Ele nos levará para a nossa verdadeira casa, a um lar, a uma cidade, a um lugar onde Deus tem preparado para os seus. Vale a pena aguardarmos, vale a pena renunciarmos muitas coisas para que possamos, na vinda do Senhor Jesus, sermos achados sóbrios, como a Bíblia nos diz, preparados. Talvez por causa da nossa época, dos nossos dias, a palavra amor tem perdido o seu significado, o seu sentido. A palavra amor do nosso contexto é uma palavra vazia de significado e rápida de ser apagada. Aqueles que amam hoje e amanhã já não amam mais. Mas o amor de Deus nos chama a uma reflexão. Que amor é esse? Que amor é esse? Que você possa nessa semana refletir sua vida à luz do amor de Deus. E possa nessa reflexão colocar toda a sua gratidão a esse Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana.